Irmãos, durante um período tem se achegado algumas pessoas diante de nós para conversar, para se abrir diante de nós, e muitos têm se queixado, muitos têm se lamentado da situação que tem passado, né? Podemos dizer assim, daquilo que está colhendo, talvez. Quem sou eu aqui para julgar, né? Das situações adversas que o teu povo tem enfrentado, né? E Deus deu uma palavra hoje diante dessas condições, dessas situações. Eu vou compartilhar com a igreja a história de um homem que, diante das suas adversidades, ao invés dele desanimar, ele animou. Em outras palavras, ele confiou em Deus. Confiou a ponto, irmãos, que no final Deus o exaltou diante de todas as nações. Então nós vamos aprender com a história desse homem o que nós devemos fazer para que essa exaltação vindo da parte de Deus também se achegue em nossas vidas. Mas também nós não podemos deixar de falar que se estamos passando por tal colheita, né, indesejada, saibamos que por detrás de toda e qualquer colheita existe sempre uma plantação. Deus não é injusto, nós já aprendemos isso. E também saibamos que para a gente ter uma boa plantação, que é aquilo que todos nós estamos buscando aqui hoje, ou todos os dias que nós estamos aqui, às vezes essa boa plantação se torna uma etapa dura, árdua em nossas vidas, né? Porque requer posicionamento diante das escrituras sagradas, não é diante de pastor, não é diante de homens, não, diante das escrituras sagradas, né? E diante desse posicionamento, irmãos, é aí que Deus vai nos avaliar. Podemos dizer que Ele vai nos pesar na sua balança justa, para saber o que tem no nosso coração, para saber se a gente realmente quer ter um encontro, para saber se realmente a gente quer seguir Ele, para saber se realmente a gente quer exercer o nosso sacerdócio, para saber se nós vamos deixar tudo aquilo que é idolátrico de lado. E a gente confunde idolatria só com imagem. Não, tudo aquilo que quer tomar a glória de Deus é idolatria. Para saber se nós vamos querer deixar as vaidades de lado. Deus nos leva a essas condições. Mas para explicar um verdadeiro posicionamento, e diante desse posicionamento a gente ter uma boa colheita, nós vamos estudar um pouco o reinado do rei Ezequias. Amém? Irmãos, mas para nós estudarmos um pouquinho o reinado dos rei Ezequias, nós temos que entender, vou ser bem breve, de como que ele herdou esse reinado do pai dele. Como que estava o reinado do rei Ezequias? Como que ele recebeu esse reinado do pai dele? Põe para mim, irmã, 2 Crônicas 28, 27. Diz assim, ó. E dormiu Acais com seus pais, e os sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Irmão, se a gente for estudar a fundo, a Bíblia ela nos relata que Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou por 16 anos em Jerusalém. E a Bíblia é enfática em dizer, e não fez o que era reto diante do Senhor. Acais desagradou tanto a Deus, irmãos, que como está escrito ali, ó, nem nos sepulcros dos reis de Israel ele foi colocado. Podemos dizer que Acais fez tudo o que vinha em desencontro com a palavra de Deus. Em outras palavras, Acais ele profanou o templo de Deus. Olha algumas obras do rei Acás. Põe para mim, irmã, 2 Crônicas 28, 24, 25. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. Então olha o primeiro feito dele. Ele acabou com todos os utensílios que tinham na casa de Deus. Continuando. E fechou as portas da casa do Senhor. Então ele foi lá, acabou os utensílios e fechou a porta. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incensos aos outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Resumindo, irmãos, Acais ele desagradou a Deus do início ao fim do seu reinado. Acais se tornou idólatra. Em outras palavras, ele adorou outros deuses. Mas isso trouxe uma consequência para a vida de Acais. Trouxe a ira de Deus. E aqui eu falo sem medo de errar, irmãos. Cuidado para que nós também não trazemos para nossas vidas a ira de Deus.
porque duro é lutar com aquele que é mais forte que nós. Então vigiemos como estão as nossas vidas. Mas agora vamos um pouquinho para o reinado de Ezequias. Isso foi só para mostrar como que Ezequias herdou o reinado do seu pai, o rei Acás. Em outras palavras, ele pegou um reinado totalmente profanado. Ele recebeu um reinado idólatra, profanado, mas nem por isso, irmão, ele manteve o reinado desse jeito. Pelo contrário, a Bíblia nos relata que Ezequias ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E a Bíblia é bem enfática em dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Põe para minha irmã 2 Crônicas 29, do 2 ao 3. Olha Ezequias o que fez. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Irmãos, Ezequias pegou um reinado totalmente destruído. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Procurar consertar o templo. Procurar santificar novamente o templo. E hoje nós vamos falar dos templos em nossas vidas. Para a gente poder tocar dignamente, nós temos que estar com os 3 templos em ordem. É um culto de Santa Ceia. E a primeira pergunta na manhã de hoje é: nós vamos demorar quanto tempo para santificar o nosso templo? Ezequias não demorou. Enquanto o reinado estava na mão do pai dele, ele não podia fazer nada. Mas quando o reinado veio para a mão dele, está escrito lá, olha, põe para mim, irmã, 2 Crônicas 29, 17, começaram, pois, a santificar no primeiro dia. Então lá em cima ele falou no primeiro mês, no primeiro ano, mas aqui já fala, também foi no primeiro, a premissa que ele está dando para Deus. Enquanto estava com o pai, irmãos, ele não podia fazer nada. Mas a partir do momento que o reinado veio para a mão dele, começou, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e lá em cima já foi falado no primeiro ano, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Irmãos, a Bíblia nos relata que Ezequias ele juntou os sacerdotes, juntou os levitas, e falou para eles, disse a eles: vamos santificar a casa do Senhor, para que eles santificassem a casa do Senhor. Ele deu ordem para tirar do santuário toda a imundícia que lá existia, porque seus pais transgrediram, irmãos, e fizeram tudo que era mal diante do Senhor, como nós aprendemos. A Bíblia nos relata que chegou ao ponto dos pais deles darem a costa para Deus. Seus pais deram as costas para Deus. A Bíblia nos relata, irmãos, que tinham fechado as portas do alpendre e apagaram as luzes, as lâmpadas. Olha que triste isso. E deixaram de queimar incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Fechou a porta do alpendre e apagaram as lâmpadas. Irmãos, fechar a porta do alpendre é o mesmo que impedir que nós cultuamos ou exercemos nosso sacerdócio. Irmãos, apagar das lâmpadas, ou seja, já naquele lugar não tinha mais palavra de Deus. Porque é o que está escrito em Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se apagou a lâmpada, tem palavra? Não tem mais. Mas Ezequias foi lá e falou para os levitas e para os sacerdotes: tira tudo isso, vamos consertar, vamos colocar em ordem o templo do Deus vivo. Então, irmãos, como nós aprendemos, o primeiro feito do rei Ezequias foi mandar purificar o templo. E nas nossas vidas não deve ser diferente. A primeira coisa que nós temos que fazer é purificar os templos em nossas vidas. Irmãos, nós vamos reforçar aqui dos 3 templos em nossas vidas, dando ênfase de tudo aquilo novo que a gente tem aprendido, que Deus tem revelado em nossas vidas. O primeiro templo que nós temos que colocar em ordem, que consertar, é a nossa casa de oração. Porque se aqui não for um templo santo ao Senhor, qual a chance de nós aprendermos um evangelho genuíno? Qual a chance de nós alcançarmos a salvação das nossas vidas?
Então Deus vai trabalhar aqui. Então, irmãos, o primeiro lugar que Deus vai trabalhar, vocês sabem onde é, a gente já aprendeu? Atrás do altar, exercendo o sacerdócio. Então a primeira coisa que nós temos que, sim, irmãos, avaliar de acordo com as escrituras sagradas, não julgar pelos achismos nossos. Se vê o que está escrito aqui, está sendo feito dentro da casa de oração. Aprendemos, existe carne sufocada aqui atrás, irmãos? Se tiver carne sufocada, não é uma casa de oração. Existem pessoas querendo exercer o seu sacerdócio cheio de vaidades. Se tem pessoas aqui atrás, porque o primeiro lugar que ele trata é aqui. Também não é uma casa de oração. Não tem problema nenhum, está num processo de se esforçar para exercer, mas aqui atrás não pode. Isso é purificar o templo. Existe idolatria, irmãos. Idolatria não é pôr uma imagem só que não. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta, não. Tem pessoas, irmãos, que idolatram o pastor, que idolatram homens. Tem homens querendo tomar a glória de Deus. Sabe aquelas conversinhas, eu orei, aconteceu, eu fiz, irmãos. Nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. Se Deus te usou, glórias a Deus. Então cuidado com as idolatrias dentro da igreja. Cuidado a pessoas dando ouvido a homens e não ouvido a palavra de Deus. E o mais triste, irmãos, que a gente já aprende desde quando abriu a casa de oração. Estão apregoando Deus como moeda de troca. Porque muitos aí estão esperando o chipzinho vir, que é a marca da besta, e está escrito lá em Apocalipse, que a compra e venda dentro das casas, isso daí é a marca da besta. Compra e venda, rifa, marca da besta. Irmãos, Ezequias tirou toda a idolatria, ele colocou a casa em ordem. Se você for ler no detalhe, ele falou o que os levitas iam fazer, quem que ia receber as ofertas, quem ia levar as ofertas, ele colocou ordem. E nós vamos aprender que ali na frente que ele prosperou. E eu creio, irmãos, que a casa de oração só está prosperando, seja nos seus ministérios, como nós temos hoje um ministério para as crianças. Porque nós começamos, Deus começou a colocar a casa em ordem. Em outras palavras, estava tudo. Mas também Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente não tinha essa revelação. A revelação veio, todos nós estamos nos esforçando e Deus tem nos honrado. Então, irmãos, o primeiro templo que nós temos que avaliar é o templo onde nós cultuamos. Se aqui existe alguma conduta que contradiz tudo isso que nós falamos, como que você vai participar da verdadeira comida e da verdadeira bebida? Não tem jeito. Está em desencontro com tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se tem idolatria, se tem homens cheios de si, se tem o comércio dentro da igreja, se tem carne sufocada, se tem vaidades atrás do altar, você acha que aqui vai ter a verdadeira comida e a verdadeira bebida? De maneira alguma. Amém, irmãos? Agora vamos para nós, o segundo templo, para nós participarmos da ceia do Senhor. Como está o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo de Deus? A pergunta é, como foi falado, hoje é culto de Santa Ceia. O meu templo está preparado para ir ali participar? Sou eu quem vou falar. Avalie esse homem assim. Onde nós temos levado o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo? Quais mesas nós temos participado? A Bíblia nos relata, irmãos, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que nos afastar de coisas, de pessoas que amamos, para poder cuidar do nosso templo. Não tem jeito, nós temos que vigiar, irmãos, a ponto de nós não estarmos alimentando o nosso corpo com as coisas desse mundo. Então, primeiro a casa de oração, segundo, para eu tocar no corpo e no sangue, eu tenho que olhar para si. Depois nós vamos aprender que aquele que toca indignamente é para sua própria condenação. E o terceiro templo, irmãos, a casa onde nós residimos com a nossa família. Lá tem que ser uma casa de oração também. E aqui eu abro um parênteses, não existe lar perfeito. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, todos os lares têm as suas adversidades, têm as suas lutas, tem ou não tem? Mas a gente não pode desistir, não. Deus não falou que todos os lares seriam perfeitos, que não ia ter adversidade, que não ia ter lutas, não. Ele falou que ia ser difícil. Ele só pediu para a gente se esforçar. Ele só pediu para a gente, no primeiro balançar do barquinho dentro das nossas casas, a gente não querer pular dele.
Agora tem algo dentro dos nossos lares que nós podemos controlar sim. A primeira pergunta é: para quem nós temos aberto as portas dos nossos lares? Quem nós temos colocado dentro das nossas casas? Cuidado, irmãos. Tem lares destruídos aí porque pessoas colocam pessoas dentro de casa, daqui a pouco está se relacionando com um dos cônjuges. Cuidado. Tem pessoas que, em vez de levar a paz que Deus nos dá, Ele quer trazer a paz que o mundo dá para dentro dos nossos lares. E tem coisas que nós podemos limpar sim dos nossos lares. Imagina se eu chamo alguém para ir na minha casa um dia, para a gente fazer uma oração, meditar na palavra. Só dando um exemplo bem simples, eu abro a geladeira para servir uma água para aquela pessoa, e aquela pessoa vê lá a casa do pastor cheia de bebida alcoólica lá dentro. Ei, que espírito está naquela bebida? É o Espírito Santo de Deus? Então tem coisas que a gente consegue sim, irmãos. Então dentro dos nossos lares tem que ser uma casa de oração. Ah, mas eu vou chegar lá e tirando tudo e brigando com tudo e todos? Não. Peça sabedoria a Deus, vai semeando. Tudo é no tempo de Deus, na hora e no momento certo. Deus coloca no coração e aquilo vai ser limpo dos nossos lares, amém? Irmãos, e nós sabemos que o mais árduo de tudo, nesse processo de nós purificarmos os templos, a gente sabe que a gente deixar lugares, a gente está acostumado. Imagina você estar acostumado a fazer aquilo uma vida toda, para você deixar aquilo, é difícil ou não é? Não é simples, para você deixar de frequentar tais lugares. Caso alguém esteja passando por esse processo, irmãos, guarda no teu coração o que está escrito em Salmos 84:10. Por mais que esteja doendo, lê isso aqui, ó. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Isso daqui serve tanto para o prédio físico das igrejas. Então, se lá é uma tenda de ímpio, você tem que estar, é preferível você estar um dia no átrio do Senhor do que 1000 naquele lugar que você está. E também, irmãos, aqueles lugares que você tem que deixar de levar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, é preferível você estar um dia nos átrios do Senhor do que levar para aquele lugar que você está a vida inteira acostumado a ir e frequentar. Amém, irmãos? Mas continuando a história do rei Ezequias. Tudo isso, irmãos, foi para mostrar que o rei Ezequias, ele pegou um templo totalmente profanado, totalmente em desencontro com a palavra de Deus, e ele purificou o templo. Ele colocou a casa em ordem. Então Ezequias, ele purificou o templo, ele tirou toda imundícia e idolatria, a Bíblia nos relata. Ezequias, ele restabeleceu o culto a Deus. Sabe o que ele fez? Ele voltou lá e abriu a porta dos alpendres. E olha o que a Bíblia diz, ó. Ezequias restaurou a celebração da Páscoa. O que é isso, irmãos? É o que nós vamos fazer. Nós vamos participar da verdadeira comida e da verdadeira... Olha o que diz em 2 Crônicas 31, do 20 ao 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele fez de todo o seu coração. Aí tem um ezinho lá que todo mundo quer. E prosperou. Irmãos, olha a colheita que Ezequias começou a ter. Primeiro ele pegou uma coisa toda desarrumada. Na hora que ele arrumou, ele vai começar a colher. Foi aquilo que a gente falou no início do culto. Muitos hoje, às vezes, estão reclamando da situação que está passando, da colheita que está passando hoje. Ezequias, ele não teve muita culpa. Mas nós vamos aprender que quando ele começou a colher, também se achegou uma adversidade na vida dele. Mas irmãos, olha que interessante. A Bíblia nos relata ali que ele fez de todo o seu. Olha a importância da gente fazer com todo o nosso coração. Põe para minha irmã, Jeremias 29:13. Como que Jeremias achou o Senhor? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então tudo aquilo que a gente for fazer para Deus, a gente faz com todo o nosso coração. Então, irmãos, quando nós nos posicionamos por completo, né, ou seja, saímos de lugares onde Deus nos faz presente, seja aí templos idólatras, né, ou lugares onde a gente leva o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, que Deus também nos faz presente, quando nós purificamos, né, o nosso corpo, quando nós cuidamos dos nossos lares para se tornarem casas de oração, e acima de tudo, quando nós restabelecemos o nosso culto a Deus,
Tudo de acordo, como foi falado no versículo anterior, de acordo com a lei e os mandamentos. Aí vem a verdadeira prosperidade de Deus. O grande problema, irmão, nos dias de hoje é que muitos querem essa prosperidade, mas não quer pagar o preço para ter essa prosperidade. Muitos não querem deixar suas vãs maneiras de viver. Vãs, irmãos, são coisas sem valor, são coisas ilusórias. As suas ilusórias maneiras de viver. Ou seja, querem continuar desfrutando deste mundo, né? As coisas que nele existem. E ao mesmo tempo querem a prosperidade de Deus. E aí por isso que alguns murmuram, reclamam, porque Deus não é injusto. Se tem uma coisa que o nosso Deus não é injusto. Irmãos, mas Ezequias se posicionou, Deus honrou ele a tal ponto que depois que ele consertou as casas, colocou a casa em ordem, a Bíblia é bem enfática em falar que ele prosperou. Só que aí diante da tua prosperidade veio as lutas também. O texto é um pouquinho extenso, mas eu tenho que ler para os irmãos, amém? 2 Crônicas 32, do 1 ao 8 diz assim, ó: depois destas coisas e desta verdade, depois de tudo que ele fez, que ele purificou o templo, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância, e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Fazendo um resumo, irmãos, quando o rei Ezequias ele começou a prosperar, né? Ou seja, ele começou a colher das benevolências do Senhor, devido à sua retidão, devido ao seu posicionamento diante de Deus, logo veio a afronta diante do seu reinado. O rei da Síria, Senaqueribe, né? Ele entrou em Judá, acampou contra as cidades fortificadas, e o único objetivo era apoderar-se delas. Mas Ezequias, logo vendo, né, que Senaqueribe estava decidido a invadir Jerusalém, ele foi ter conselho com seus príncipes e seus homens valentes, para que tapassem as fontes de água que havia fora da cidade. E a Bíblia é bem enfática em falar que eles o ajudaram. O único objetivo, irmãos, era evitar que os reis da Síria achariam tantas águas. Nas nossas vidas, irmãos, ocorre o mesmo. Quando nós começamos a prosperar devido à nossa retidão diante de Deus, não fique surpresa se o inimigo das nossas almas lançar uma afronta em nossas vidas. Mas tudo pela vontade permissiva de Deus. Comecei a prosperar. Não se espante se o inimigo vir e querer lançar uma afronta. Mas não dê glória ao inimigo, como nós aprendemos. Tudo é pela vontade permissiva. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não é ficar glorificando o inimigo, não. É o diabo. Não, para com isso, tá? O que devemos fazer em nossas vidas, irmãos, diante dessas situações, é não mostrar ao nosso inimigo quais são as fontes de água das nossas vidas. E nós sabemos que a água simboliza a palavra, simboliza a prosperidade de Deus. Ou seja, nós podemos trabalhar em dois âmbitos aí. Cuidado primeiro, né? Para que o nosso inimigo não venha fazer de tudo para profanar a fonte de águas vivas, que é a palavra de Deus, para profanar o templo onde nós cultuamos. Então vigiemos, irmãos, para que as muitas águas que Deus tem nos revelado não venham cessar em nossas vidas. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é a prosperidade mesmo. Às vezes Deus vai prosperar pessoas
E vai ter muitos que vão estar querendo saber por que aquele está prosperando. Cuidado, irmãos, para quem você fala da tua prosperidade. Cuidado para quem você fala da onde Deus está mandando a prosperidade, a água na tua vida. Existe um sentimento que é o pior sentimento que existe, eu tenho o costume de falar, que se chama inveja. Então vigiemos, irmãos, em todas essas situações. Mas, irmãos, olha a postura do rei Ezequias diante das lutas, das adversidades. Põe para mim, irmã, 2 Crônicas 32:5. Como a gente falou lá no começo, muitos, lembra que eu falei no começo? Muitos estão reclamando do que tem acontecido na vida. E às vezes é uma colheita de uma plantação indesejada, de uma plantação no tempo da ignorância. E muitos têm se desanimado, muitos têm murmurado. E eu falei lá que a gente ia aprender com o homem, que diante da adversidade, irmãos, o reinado, o rei da Síria, Senaqueribe, naquela época lá não tinha quem combatia o exército dele. Olha a afronta que Ezequias estava passando. Mas a Bíblia é bem enfática em dizer lá em 2 Crônicas 32:5, e ele o quê? Se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Então, diante das adversidades em nossas vidas, irmãos, vamos nos animar. Já ouviram aquele versículo? Em tudo dai graça. Está prosperando? Dai graça. Está passando por luta? Dai graça. É fácil? Às vezes não é. Porque, irmão, se está acontecendo nas nossas vidas é porque Deus tem permitido que aconteça. Às vezes Deus nos prova para nos aprovar, para saber o que tem no nosso coração e nos dar a coroa da vida. Em outras palavras, irmãos, quando ele fala aqui, ó, e edificou todo o muro quebrado, você sabe o que Deus está querendo nos mostrar, irmãos? Em outras palavras, quando nós edificamos todo o muro, nós nos posicionamos por completo diante dele. Nós tiramos das nossas vidas aquelas arestas que estavam faltando, que ainda estava desagradando a Deus. Ou seja, dentro dos 3 templos que nós aprendemos, qual aresta ainda está faltando a gente consertar? Então tinha algo ali ainda que Deus estava requerendo. Tem algo em nossas vidas ainda que talvez Deus está requerendo a cada um. Ah, o meu templo está consertado. Será que está mesmo? Avalie-se a si mesmo. De repente tem alguma aresta aí que Deus quer estar falando na manhã de hoje. Irmãos, isso aqui ainda falta. Isso aqui eu não estou se agradando. Isso eu estou. Mas aqui não. Então isso, irmãos, isso é edificar todo o muro quebrado até as torres. Então ainda existia ali lugares que tinham rachaduras. Nas nossas vidas não é diferente. Nós sabemos que não é fácil, irmãos. É uma luta constante. Mas como nós aprendemos, Ezequias se animou. Olha o que diz em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende o quê? Tem que ter ânimo, irmãos. Ezequias se animou. Eu venci o mundo. Não tem jeito de nós vencermos a nossa batalha nessa terra de vivente se nós não tivermos ânimo. Irmãos, a pessoa, quando ela tem ânimo, você olha para ela, é até gostoso você estar do lado dela, é ou não é? Você vê que a pessoa tem vontade, ela não desiste, ela é perseverante. Agora encosta do lado de uma pessoa desanimada para você ver. Se você estava animado, você sai até desanimado do lado dessa pessoa. Então, por isso que a gente fala, quem que a gente está colocando do nosso lado? Amém, irmãos? Mas você acha que as afrontas pararam aí diante de Ezequias e o seu povo? Coloca para mim, irmã, 2 Crônica 32, do 10 ao 12, diz assim, ó. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria. Isso aqui ele falando para o povo lá de Ezequias. Para Ezequias e o teu povo. Em quem confiais vós, para vos deixar sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? As adversidades, irmãos, olha as afrontas que aquele povo passou. Mas mesmo diante dessa adversidade, irmãos, Ezequias não se curvou, muito menos se prostrou, muito menos desistiu. Pelo contrário, Ezequias permaneceu fiel.
Ele confiou. Assim deve ser o nosso posicionamento diante das nossas adversidades. Quantas vezes, irmãos, Deus usa o seu profeta, às vezes fala assim: apenas confie, apenas confie. É isso que Deus está falando para nós, apenas confie. Ezequias não tinha dúvida que Deus ia pelejar a favor dele. É isso que nós temos que ter dentro da gente. Se nós estamos, ainda que não estamos com tudo perfeito, mas nós estamos no processo, e Deus conhece a sinceridade do coração, não tenha dúvida que Deus vai pelejar ao nosso favor. Olha mais afrontas que aquele povo sofreu naquela época. 2 Crônicas 32, 16 a 19 diz assim: também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus. Servo de quem? Servo do rei da Síria, Senaqueribe. E contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel. E para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão. O que Senaqueribe estava falando aqui? Ninguém conseguiu vencer o meu exército. Assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico. Olha a afronta, irmãos. Aquele povo clamou em judaico contra o povo de Jerusalém, que estavam em cima do muro, para os atemorizar, para causar medo, temor, e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Irmãos, muitos vão blasfemar, sim, como está escrito ali, contra o Deus que nós servimos. Muitos vão nos chamar de louco, e vão mesmo. Muitos vão querer colocar dúvida em nós. Muitos vão querer até calar as nossas bocas. Em outras palavras, muitos vão querer colocar nosso Deus à prova, falando que a gente vai ser destruído ainda. Mas o conselho é: não deixe essas vozes, irmãos, se achegarem aos nossos corações. Mais uma vez, Deus requerendo de nós a confiança. Se vir alguém falar tudo quanto Deus tem revelado, fala para a pessoa: eu estou apenas confiando. Eu confio. E às vezes, irmãos, o mais triste de tudo é que às vezes isso vem às vezes dentro da nossa própria família, dos nossos lares, das pessoas que a gente mais gosta. Às vezes essas afrontas vão se achegar. Mas aí, como a gente aprendeu lá no começo, que eu falei que eu ia mostrar, diante de uma adversidade que está passando, quando tem um posicionamento, quando tem uma confiança, aí vem a resposta diante do posicionamento e da confiança. Coloca para mim 2 Crônicas 32, do 20 ao 21. Olha como procedeu, irmãos, o rei Ezequias. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Oraram contra isso. Lembra o culto de quinta-feira, irmãos, o poder da oração? Então tem oração, irmãos, que como foi falado, vai lá e ora. Mas tem oração que a gente tem que clamar com o profeta junto ali. Tem oração que nós temos que dar as mãos e clamar juntos. Oraram contra isso e clamaram ao céu. Olha que bonito. Então o Senhor enviou o quê? Um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, algum dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Irmãos, olha o poder da oração e do clamor de um homem reto diante de Deus junto com o profeta. O Senhor enviou um anjo, irmãos. A Bíblia nos relata que o exército assírio era 185 mil homens no exército assírio. Mas a gente não pode se esquecer que para Deus fazer isso, nós temos que primeiro purificar os templos nas nossas vidas. Ele não vai fazer isso em vão. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Não. Ele vai olhar para as nossas vidas. Está de acordo com a palavra? Tá. Então, irmãos, permanecemos confiante diante das afrontas e colocamos a casa em ordem. Somente assim Deus irá operar. E nós já aprendemos: operando Deus, quem impedirá?
Põe para mim, irmã, 2 Crônicas 32, 22, 23, diz assim, ó. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presente ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Lembra que a gente falou que lá no começo, que uma pessoa que ia passar por adversidades, Deus ia honrar ao ponto, irmãos, que ia exaltar diante de todas as nações. Irmãos, além de prosperar, além de Ezequias prosperar, Deus livrou e exaltou Ezequias diante de todas as nações. É isso, irmãos, que Deus quer fazer na vida de cada um aqui. Mas para isso tem que ter o posicionamento, irmãos. Pensa num Deus grande. O Deus que nós servimos, Ele quer fazer infinitamente mais. Tenho certeza que a única coisa que Ezequias queria naquele momento, irmãos, é que Deus livrasse ele de Senaqueribe, da morte. Mas além de livrar da morte, Deus exaltou ele diante de todas as nações. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele nos livra do laço e nos exalta diante de todas as... Irmãos, olha o trabalhar de Deus para aqueles que confiam e não desistem. Põe para mim, irmã, Isaías 37 e 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Irmãos, diante daquele que se posiciona, ai daquele que quer se atentar contra um que está posicionado diante do Senhor. Ai daquele, a gente já aprendeu que a palavrinha ai dói, né? Ninguém fala ai quando está tudo em ordem. Irmãos, até estava meditando antes de começar a palavra aqui. Se a gente olhar na Bíblia, depois dá para até para estender isso numa outra pregação. O rei Ezequias, quando Deus o livrou, o exaltou, irmão, logo na sequência veio a ele uma doença de morte. Lembra que veio uma sentença de morte a Ezequias, né? Uma enfermidade que era para a morte, né? E eu fui entender por que veio essa enfermidade, porque ele se posicionou. A Bíblia nos relata que o coração dele se exaltou. Então, diante de todo o livramento que Deus deu na vida dele, o coração dele se exaltou naquele momento. E aí veio para ele uma sentença de morte. Então, cuidado, irmãos, se a gente se posicionar, Deus nos livrar da mão do nosso inimigo, e aí a gente querer se exaltar diante dele. Saiba que tudo isso está acontecendo em nossas vidas, mas o único que tem que ser exaltado é o nosso Senhor Jesus. E é lógico, aí quando ele teve essa doença, essa enfermidade que era para a morte, a Bíblia nos relata que o profeta Isaías foi ter com ele e falou o que para ele? Coloca a casa, quer dizer, aquela casa que ele tinha colocado em ordem, alguma delas já não estava em ordem mais. Quando o homem se exalta, Deus faz o quê? Abate. Então alguma casa ali, ele não estava em ordem de novo. Aí ele foi lá, colocou o joelho no chão e clamou ao Senhor falando o quê? Deus, lembra de quando andei em retidão. Lembra de quando eu coloquei as minhas casas estavam em ordem diante do Senhor. E o Senhor livrou ele da morte e deu mais 15 anos a ele. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma reflexão aqui com a igreja e eu entrego a palavra na manhã de hoje. Primeiro, irmãos, para nós participarmos dessa ceia, vamos fazer uma análise de como está os templos em nossas vidas. Analise se aqui realmente é um templo onde tem a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Porque se não tem, posso falar, não adianta nada, não é uma verdadeira comida e não é uma verdadeira bebida. Vamos analisar o nosso corpo, o nosso templo do Espírito Santo. E aqui nós vamos entrar naquele monte de detalhe, porque nós já aprendemos. Estou preparado? A única pergunta é essa, meu corpo está preparado para receber? Vamos olhar para os nossos lares e vamos procurar purificar os nossos lares, torná-lo ele uma casa de oração. Então, primeira coisa, irmãos, é edificar e purificar os templos. Segunda coisa, em nossas vidas, vamos restabelecer o verdadeiro culto a Deus, que é o culto racional, como foi falado, de acordo com as leis e os mandamentos. A partir daí, saiba de algo. Vamos começar a receber a verdadeira prosperidade que vem de Deus.
Mas na sequência já esteja preparado. Se quando estiver prosperando, Deus permitir que o nosso inimigo se achegue com as suas afrontas, como nós aprendemos. Ele quer apenas saber onde está a nossa confiança, por isso que Deus permite. Ele quer saber onde está a nossa confiança. Mas diante dessa situação, irmãos, não mostre para o nosso inimigo qual é a fonte de água, porque muitas vezes o nosso inimigo quer tomar posse daquilo que é nosso, sabia disso? Se anime diante das adversidades, não desanima. Muitos falam, eu não estou aguentando, estou desanimado, estou quase jogando a toalha. E se eu falo sem medo de errar, sem você jogar a toalha, se já está ruim, vai ficar pior ainda. Então não desanime diante das adversidades, pelo contrário, se anima. Saiba que nós servimos um Deus que tudo pode. Edifique o muro que ainda está quebrado, ou seja, edifique o templo que você ainda está em falta. Existe algum templo que está em falta em nossas vidas? O que falta a gente abandonar, o que falta a gente deixar, o que falta a gente se posicionar? Não dê ouvido se vierem falar do Deus que você serva. Permaneça confiante, apenas confie. Depois de ter edificado os templos, irmãos, de não ter desanimado, de ter permanecido confiante, ou seja, depois de estar junto diante de Deus, aí ele vai lá e ora e clama a Deus. Diante da tua oração e do seu clamor, irmãos, Deus vai enviar um anjo a seu favor, que vai pelejar por todos nós. E aí não há batalha, não há adversidade que a gente não vai vencer. E além de nós vencermos a batalha, irmãos, sabe que Deus vai nos exaltar diante de todas as nações, diante de todos aqueles que duvidaram do Deus que nós servimos. Amém?